Boa tarde e bem-vindos à videoconferência do Grupo Profarma para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 24. Essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site RI da companhia. Para darmos início à apresentação, gostaria de passar a palavra para o Max Fischer, VP de Finanças do Grupo Profarma. Obrigado, Camila, e boa tarde a todos. Agradeço a todos pela presença aqui na divulgação de resultados do grupo. Estamos muito contentes em divulgar mais um trimestre com grandes entregas e recordes de resultados. Superamos o crescimento do mercado em nossos dois segmentos de atuação, ampliando o nosso market share ao mesmo tempo em que otimizamos a eficiência do capital empregado. Esse desempenho reflete as vantagens competitivas e o posicionamento estratégico de ambos os negócios, potencializados pelo modelo integrado que temos construído ao longo da última década. Esses fatores são impulsionados por um mercado de saúde resiliente e que segue uma tendência de crescimento. Apresentamos expansão do EBITDA e da margem EBITDA em ambas divisões, mesmo com crescimento de vendas acima dos mercados, seus respectivos mercados. Adicionalmente, a melhora de 5 dias no ciclo da distribuição e a redução expressiva da alavancagem, atingindo o menor patamar da história do grupo, nos permitiu entregar crescimentos no lucro líquido de cada divisão e consolidado. Estes resultados foram alcançados mesmo diante de um cenário marcado por elevadas taxas de juros e um reajuste de preços de medicamentos cerca de 20% menor em relação ao ano anterior. Isso demonstra claramente nossa capacidade de gerar valor e entregar resultados de maneira consistente. Também observamos uma ampliação dos indicadores de rentabilidade, como o ROIC e o ROI da unidade de distribuição, principalmente relacionados ao crescimento acima de mercado com expansão de margem e da expressiva redução da alavancagem. Do lado da distribuição, temos a Profarma Distribuição, empresa que ocupa um lugar estratégico no mercado, sendo o segundo maior distribuidor do país, com baixa necessidade de capex para operar um mercado resiliente a crises. Nosso tamanho e capilaridade nos permitiram atingir recordes de resultados em diversos indicadores, tanto de receita, como de rentabilidade e lucratividade, mantendo os ganhos adicionais de market share observados nos últimos anos. Já no varejo, temos a rede Demil, como braço do grupo voltado para o varejo farmacêutico, movimento que iniciamos em 2013 com a aquisição de 4 bandeiras com abrangência no Rio e na região Centro-Oeste. Este segmento vem apresentando taxas de crescimento acima do mercado e de suas subdivisões, como a Abrafarma, com perspectivas positivas face ao plano de expansão que se encontra em curso, com foco em abertura de novas lojas, a gestão inteligente de clientes e uma maior penetração dos canais digitais. Feitas as considerações iniciais, podemos passar para os highlights de receita bruta do grupo e de cada uma das divisões. Na parte superior, vemos o desempenho do grupo, evidenciando um forte crescimento de receita bruta, superior ao mesmo período de 2023 em 14%. Olhando para a visão acumulada, superamos em 11%, resultado das evoluções nas duas divisões do grupo. No segmento de distribuição, representado pela cor verde, no centro do slide, destacamos o crescimento trimestral de quase 15% e year-to-date de 12%, ambos os casos comparados com o mesmo período de 23. Importante salientar aqui que, para o mesmo período de 9 meses, a distribuição obteve um crescimento de 4 pontos percentuais acima do mercado de distribuição, reiterando nosso constante foco na excelência e na melhor execução de nossas operações. Destaque nestes 2 períodos para o crescimento de vendas em clientes independentes em associações. Já no varejo, representado pela cor laranja na parte inferior, o terceiro trimestre também é marcado por um recorde de vendas no trimestre e por loja, com evoluções nas lojas das safras de 23 e 24 que ainda não completaram os 12 meses. Destacamos também o crescimento de 8,5 pontos percentuais acima do mercado do varejo farmacêutico, segundo dados do Equivo. Também foi destaque o crescimento dos canais digitais de omnichannel e o e-commerce, com foco especial neste último, que alcançou um crescimento de mais de 270% na visão TRI contra TRI. Consolidando a visão dos últimos 12 meses, vemos uma consistente evolução das receitas, seja no setor de distribuição, seja no setor de varejo. Na distribuição, a estratégia de equalização do market share em regiões que temos uma participação abaixo da média da companhia foi um dos principais pilares
para o crescimento anual, médio anual de 15% nos últimos 3 anos. Já no varejo, o ritmo ainda foi mais acelerado, 22% ao ano em média nos últimos 3 anos, principalmente relacionado ao plano de expansão de abertura de lojas novas bem-sucedido nos últimos 4 anos. Próximo slide, vamos falar do EBITDA, trimestral e year to date, como uma representação do resultado operacional do grupo e das unidades de negócio. Lançando uma lupa sobre EBITDA consolidado, vemos que o crescimento de quase 20% frente ao mesmo trimestre do ano passado e 21% sobre o recorrente dos primeiros 9 meses, seguimos nesse trimestre na visão year to date entregando expansão de margem e expansão de market share. Tanto no trimestre como no year to date, a margem foi maior em 0,3 ponto percentual, atingindo 4,1% e 3,5% de margem, respectivamente. Na distribuição, embora no trimestre a margem EBITDA tenha ficado em linha com o ano anterior, na visão acumulada, seguimos entregando expansão de EBITDA superior ao crescimento de vendas, sendo 15% de crescimento de EBITDA e 12% em crescimento de receita, que então resultam num incremento de 0,1 ponto percentual na margem operacional, que atingiu 2,7%. Do lado da Demil, mesmo em meio a um plano de expansão de lojas e suas operações, registramos, tanto na visão trimestral quanto acumulado, aumentos de EBITDA da ordem de 40%, sensibilizando dessa forma a evolução da margem operacional, que cresceu 0,7 e 0,6 ponto percentual, respectivamente, atingindo, então, 4,3% de margem no trimestre e 4% no year to date. O forte aumento na venda média loja a mês e a abertura de novas lojas, nove novas lojas, no trimestre e até setembro de 2023, foram fatores bem decisivos para a diluição das despesas, contribuindo de forma relevante para a expansão da margem operacional. Na visão dos últimos 12 meses do EBITDA, a gente vê o racional desenvolvido até agora, que expõe um CAGR de 27% nos últimos 3 anos, atingindo 328 milhões, com 3,5% de margem. Nessa evolução, a parte mais representativa veio do segmento de distribuição, maduro, estável, e a maior alavanca de crescimento foi no segmento de varejo, crescendo constante e organicamente. Na distribuição, o CAGR de 22% no EBITDA foi superior em 0,7 ponto percentual ao crescimento médio anual da venda, resultando, então, numa expressiva expansão de margem de 0,4 ponto percentual. O EBITDA totaliza, então, nos últimos 12 meses, 243 milhões, uma margem de 2,7%. Já no varejo, o expressivo crescimento médio anual de 62% no EBITDA, 40 pontos percentuais acima do crescimento médio da venda, sensibilizou a margem EBITDA em 2,3 pontos percentuais. E aí o EBITDA, então, totaliza 85 milhões e uma margem de 4%. Gostaria de passar a palavra para a Camila para comentar sobre o desempenho do lucro líquido. Obrigada, Max. Passando para o slide 11, podemos observar nos 2 gráficos o crescimento do lucro líquido, sendo 53% no trimestre e 80% no acumulado do ano. Mas o que mais chama atenção nessa trajetória é o que está por trás dela. Conforme mencionado, a expressiva expansão do lucro líquido consolidado foi resultado do incremento no resultado operacional, aliado a uma redução nas despesas financeiras, mesmo em um cenário adverso de taxa de juros. O lucro de 85 milhões no acumulado do ano é recorde para esse período de histórico de 4 anos. No slide 12, o gráfico ilustra 2 aspectos importantes da relação entre a taxa de juros e o lucro líquido do grupo, olhando para a visão LTM. Primeiro, é evidente que existe uma relação inversamente proporcional entre essas variáveis. Quanto maior a taxa de juros no período, maior o impacto financeiro sobre os resultados, gerando um lucro líquido menor. A segunda observação, especialmente relevante para este trimestre, destaca a nossa trajetória de melhoria operacional. Mesmo em um cenário de altas taxas de juros, nossa gestão dos ciclos de caixa e da dívida tem sido eficaz, minimizando os impactos adversos e reforçando a nossa resiliência. Isso nos permitiu alcançar o maior lucro líquido dos últimos 12 meses, período LTM, da história da companhia,
totalizando 115 milhões de reais. Esse resultado é superior ao obtido nos últimos 12 meses, encerrados também a setembro de 21, quando a taxa média do CDI era bem menor, em torno de 3%, e o reajuste anual dos medicamentos foi mais do que o dobro, que foi em torno de 10%, comparado a esse ano, que foi 4,5%. Assim, conseguimos ampliar o lucro líquido, mesmo nesse contexto de juros mais elevados e reajuste de preços menores, evidenciando a eficácia da estratégia adotada pelo grupo, reflexo de uma trajetória bem-sucedida e um mercado sólido e em expansão. Ao analisarmos agora no slide 13, com mais detalhe, o resultado financeiro do grupo, podemos observar a evolução da dívida líquida, que encerrou setembro em 506 milhões de reais. Isso representa uma queda de 51 milhões de reais em comparação com setembro de 23, como resultado principalmente das iniciativas em andamento para a redução do capital de giro, refletirem uma queda de 5 dias do ciclo de caixa na distribuição, em comparação com o terceiro trimestre de 23, chegando em 22 dias nesse trimestre. Ainda mais relevante foi a redução em 32% no nível de alavancagem do grupo, que atingiu 1,5 vezes em relação ao EBITDA, sendo o menor patamar de alavancagem do grupo desde o quarto trimestre de 23, que carregava a capitalização do IPO da Rede Demil, que ocorreu naquele ano, em agosto. A queda da alavancagem é resultado da expansão do EBITDA em 29% na visão LTM e a queda também de 9% da dívida líquida entre os períodos. Vale-se ressaltar os resultados de redução de alavancagem também no horizonte dos últimos 4 anos, quando, de forma consistente e constante, entregamos 44% de queda neste indicador, mesmo implementando um ritmo de crescimento acima do mercado, como vimos anteriormente. Além de reduzir nossa alavancagem, também diminuímos o custo da nossa dívida, que passou de CDI mais 2,84 para CDI mais 1,56 em setembro de 24, com expectativa de melhorias adicionais na medida em que a dívida do FINEP, que tem um custo de 50% do CDI, tem a maior representatividade na dívida total do grupo. O slide 14 apresenta uma visão mais clara sobre os negócios de distribuição, analisando a rentabilidade sobre os primas dos indicadores ROIC e ROI. A evolução de 3,2 pontos percentuais no ROIC, de 22 a 24, alcançando 15,7% no LTM de setembro de 24, reflete os constantes aumentos nos resultados operacionais, como discutido anteriormente, aliados a uma otimização contínua do capital de giro, evidenciada pelas sucessivas reduções no ciclo de caixa. Aqui vale chamar a atenção da evolução do ROIC comparado à taxa de juros médias, de 22 a 24, aumentamos a diferença do nosso ROIC para a taxa de juros de 1,7 ponto percentual para 4,7 pontos percentuais. Em relação ao ROI, observamos que o aumento do resultado operacional, junto à redução do custo da dívida, impactou positivamente seu crescimento. Nos últimos 12 meses, com a relativa estabilização das taxas de juros, ainda que em patamares elevados, e seguindo com as evoluções do EBITDA e redução do endividamento, foi possível dobrar o ROIC nesse período, atingindo 12,4% agora em setembro de 24, na visão LTM. Nosso foco é aprimorar a eficiência na alocação de capital, com o objetivo de garantir a geração contínua de valor para a companhia. Essa abordagem não apenas fortalece nossa posição financeira, mas também nos posiciona de maneira estratégica para enfrentar os desafios de mercado e aproveitar oportunidades futuras. Agora vamos passar para uma atualização sobre nossa pauta ESG, conforme demonstrado no slide 16. Gostaríamos de destacar algumas iniciativas e projetos importantes que o grupo tem implementado nessa área. O ESG é uma vertente fundamental em nosso dia a dia e motivo de grande orgulho para todos nós colaboradores. No pilar ambiental, obtivemos o selo verde do Instituto Chico Mendes pela aplicação de nossa metodologia de CD ecoeficiente no centro de São Carlos, que fica no interior de São Paulo. E esse foi o terceiro CD que obtivemos essa validação. O primeiro foi Itapevi, também em São Paulo, e o segundo foi o CD em Cuiabá, no Mato Grosso, CD que a gente abriu recentemente, nesse ano.
Esse movimento reforça o compromisso do grupo com o desenvolvimento sustentável e a redução dos impactos climáticos. Já temos uma longa jornada na responsabilidade social. Prova disso é que no mês de setembro comemoramos os 18 anos do Instituto Profarma. Somente nos últimos 3 anos, mais de meio milhão de pessoas foram alcançadas pelas ações e projetos desenvolvidos e destinados a mais de 80 instituições em diversas regiões do Brasil. Uma outra iniciativa que gostaríamos de destacar é o Programa Embaixadores do Bem, que oferece aos colaboradores a oportunidade de se envolver ativamente no desenvolvimento de campanhas e projetos que beneficiam comunidades locais, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. O voluntariado corporativo do grupo é uma prática amplamente incentivada e valorizada pela companhia. Por fim, mas não menos importante, para além das ações de saúde e assistência social, promovemos transformação social e exemplo disso é o projeto Seja Protagonista de sua História, que já está em sua 4ª edição e consiste em grupos de mulheres voltados para o empoderamento por meio de autocuidado, direitos e empreendedorismo. Aqui na Profarma, o ESG é transversal para todas as áreas e o mês de outubro foi realizada mais uma edição do Bate-Papo ESG, que tem como objetivo engajar a liderança e debater temas ligados à agenda de sustentabilidade da empresa. Na última edição, o projeto contou com a participação da renomada Sônia Consiglio, que é Top Voice de sustentabilidade pelo LinkedIn. Um outro destaque foi nossa participação na Abrafarma Future Trends, um dos maiores eventos farmacêuticos do mundo, no qual pudemos expor a nossa agenda ESG para mais de 6.000 participantes e compartilhar com diversas outras companhias. A companhia promove o projeto DNA, Governança em Rede, que oferece treinamentos e dissemina temas relevantes da pauta ESG junto aos fornecedores. No último mês, o projeto impactou vários participantes da cadeia de valor ao abordar o tema Boas Práticas de Relacionamento. As iniciativas destacam o nosso inconformismo e a nossa busca pelo impacto positivo na sociedade e no planeta. Queremos ser reconhecidos e admirados como a melhor experiência no acesso à saúde e bem-estar, com a atuação inclusiva, sustentável e socialmente engajada. Gostaria agora de passar a palavra para o Max para as considerações finais. Obrigado, Camila. Ontem, após o fechamento de mercado, junto à divulgação dos resultados do grupo, soltamos um fato relevante falando a respeito de mais uma série de pagamentos de proventos sob a forma de juros sobre capital próprio no valor de 70 milhões e 500 mil reais, dividido em 3 parcelas a serem pagas ao longo do final deste ano e no início de 2025, sendo o último pagamento em 15 de janeiro. Optamos por trazer este assunto para reiterar o compromisso da companhia com o nosso acionista, confirmando o nosso foco na geração de valor e na distribuição deste valor através da nossa estratégia de remuneração. O valor de 70 milhões representou um yield de 10% em relação ao valor de mercado médio dos últimos 30 dias, sendo 50% maior do que os 47 milhões pagos no ano passado, que, por sua vez, foi mais do que o dobro do que o anunciado em 2022, o que denota não somente constância, como também consistência e em linha com os aumentos de resultados que temos reportado. Este foi mais um trimestre de recordes para o grupo. Aqui podemos entender o que está por trás desses recordes em cada uma das divisões de negócio, com Farma Distribuição e na rede DMIL. Vale lembrar que esses recordes não foram construídos apenas neste trimestre, mas são resultantes de uma consistente execução de nossas estratégias. Os resultados começaram a aparecer de forma mais recorrente e crescente ao longo dos últimos 5 anos. O modelo de atuação em 2 divisões, que são expostas ao mesmo mercado farmacêutico, que tem um histórico e projeções de crescimento acima do crescimento do país, para produtos essenciais, nos permite aproveitar de forma mais completa as oportunidades de consolidação que existem em ambos os negócios. Importante ressaltar a combinação que a gente tem conseguimos entregar nesses últimos 9 meses. Combinar crescimento acima de mercado, com expansão de margem, investimentos, pagamentos de remuneração aos acionistas de forma consistente,
com redução de alavancagem de forma recorrente e relevante. Realmente são entregas que consolidam a estratégia e reforçam a correta definição dessa estratégia quando decidimos entrar no modelo integrado. A resultante dessas entregas está refletida na evolução de nossos indicadores de rentabilidade, ROIC e ROI, da distribuição de forma recorrente, chegando a 16% e 12%, respectivamente, entendendo que a desalavancagem atual muda o patamar de nossa rentabilidade, tendo em vista as evoluções já mencionadas acima dos resultados operacionais dos últimos 5 anos. Entendemos que estamos no caminho certo de geração de valor para todos os stakeholders da companhia ao seguir executando nossa estratégia com sucesso. Antes de encerrar, gostaria de lembrá-los e convidá-los para o Investor Day do Grupo Profarma, que será no dia 4 de dezembro de 2024. Será uma excelente oportunidade para conhecer mais o nosso negócio, nossas vantagens competitivas e nossas visões de longo prazo. Agora podemos abrir a sessão para perguntas e respostas. Obrigado. A gente tem uma pergunta do Vitor Kitzman. Boa tarde e parabéns pelos resultados. 2 perguntas de meu lado. Vocês poderiam comentar um pouco mais sobre como foi a experiência com o novo CD de distribuição? Ainda está em ramp-up? Qual o nível de investimentos que foi realizado? Na mesma linha, há possibilidade de investir em novos CDs aqui para frente? Obrigado pela pergunta. O CD de Mato Grosso está indo muito bem, está até acima das nossas projeções. A gente encara um CD novo como uma loja nova. Ela tem uma curva esperada de maturação e hoje a gente está, de fato, acima da nossa curva programada, projetada, então está indo muito bem. A gente investiu cerca de 10 milhões nesse CD. Não há planos de novos CDs, por enquanto, novas áreas, porque ainda temos algumas áreas que é uma relação importante da nossa estratégia, que é aumentar a nossa participação em áreas que hoje a gente ainda tem um market share menor do que a nossa média. E a segunda pergunta do Vitor dado o cenário econômico atual, que tipo de impactos vocês estão sentindo nesse último trimestre do ano? Do ponto de vista, dado o cenário econômico, que tipo de impactos vocês estão sentindo nesse último trimestre do ano? É sempre um trimestre, voltando aqui, o quarto trimestre, ele é sempre um trimestre mais forte, tanto no varejo como na distribuição. Na verdade, o nosso segmento é um segmento bastante inelástico, né? Ele segue um pouco descolado das grandes, exceto pelas taxas de juros. Então, as perspectivas de crescimento do mercado continuam as mesmas, né? Do ponto de vista das projeções do IQVIA. Então, portanto, esse trimestre segue na linha do que a gente tem enxergado ao longo desses 9 meses iniciais. Tem uma pergunta também do Diego Lucino. Boa tarde, parabéns pelo resultado. Lembro que a empresa tinha comentado do foco do ano em redução da dívida, buscando atingir 2 vezes o EBITDA. Foi entregue 1,5 vezes. Um excelente resultado. O foco da companhia continuará sendo nessa redução ou existe a possibilidade de um aumento de capex com a abertura de novos CDs em regiões onde a plataforma de distribuição não tem espaço? Obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente abriu o ano com um projeto de gestão de capital de giro, que agora começa a dar seus resultados. A gente conseguiu, lembrando que no segundo tri a gente conseguiu reduzir 9 dias de ciclo, embora ali ainda houvesse uma mistura de melhor gestão da pré-alta com o efetivo redução de ciclo. Agora a gente vê um pouco mais isolado o efeito da gestão do capital de giro através desse projeto em 5 dias. A gente tem ainda ações para serem implementadas, a gente quer seguir com este projeto. Nem todas as ações foram implementadas, então há ainda ganhos para serem absorvidos. Mas eu acho que, de fato, você tem razão. A gente entregou antes do final do ano, a nossa expectativa de entregar
uma alavancagem um pouco abaixo de 2, em torno de 2. A nossa expectativa é manter nessa fase e, na verdade, como eu falei antes, não há nenhuma perspectiva de investimentos pesados em novos CDs, provavelmente, talvez, alguma coisa relacionada à expansão de algum CD de uma área que a gente já está, tendo em vista a nossa estratégia de focar em áreas que a gente tem uma participação de market share menor do que a média, mas nada fora da nossa média. A gente tem uma média de 0,4 a 0,5 pontos percentuais sobre a receita líquida como CAPEX anual. Então, acho que aí não há nenhuma perspectiva disso, que isso possa vir a ser um problema para a nossa relação de dívida líquida para o final do ano, nem para o ano que vem. E a segunda pergunta do Diego é: a segunda pergunta é relacionada à compra de grandes redes na Profarma. Como está a dinâmica? A Profarma tem algum foco em aumentar a venda para esses players? Como a gente tem demonstrado em termos de estratégia, a gente atende o mercado como um todo. A gente, nesses 9 meses, no trimestre também, a gente teve um crescimento destacado em clientes independentes e associações. A gente sempre atendeu as grandes redes, falando de Raia, de PSP. A gente continua atendendo essas redes nas oportunidades de negócio que a gente tem com eles. Então, acho que essa dinâmica não mudou muito, e a gente entende que a gente tem alguns diferenciais que nos permitem estar em todos os tipos de clientes que a gente tem hoje no mercado: o grande cliente, o médio, a associação e o independente. Tem uma pergunta aqui. As taxas de retorno da distribuição estão crescentes. Tem espaço para melhorar ainda mais? Essa é uma pergunta perigosa, né? Sem falar de guidance, eu acho que os números do passado, o que a gente já entregou, e não só nesse trimestre, nem nesse ano, acho que nos últimos anos, eles falam por si, né? A equação de retorno, ela tem sempre tem a componente de resultado operacional e gestão de capital, gestão de capital investido. Nosso maior capital investido é sempre o capital de giro. E o que a gente tem visto olhando para o resultado operacional, a gente tem sido capaz de aproveitar um mercado que cresce muito, crescer acima deste mercado e manter uma expansão de margem, o que não é tão intuitivo, mas a gente tem conseguido, então, sensibilizar o aumento do resultado operacional, que já seria um ponto fundamental para você seguir evoluindo nos seus retornos, mesmo que você ficasse numa mesma estrutura de capital, como, por exemplo, a que a gente está hoje. Como eu falei antes, até aproveitando um pouco da pergunta anterior, a gente entende que ainda tem alguns benefícios para serem encaixados no nosso capital, na nossa gestão de ciclo de caixa, ela não está finalizada. Então, acho que a combinação desses dois vetores que a gente tem entregue consistentemente, não só na distribuição, como também no varejo, então o grupo também será sensibilizado a partir de determinado momento em que o varejo possa entregar os resultados que ela já está entregando, que a gente sempre esperou. Eu acho que a gente tem aí a componente de que, exceto pelas taxas de juros, né, que podem, de alguma forma, impactar mais um pouco o ROI, mas a gente tem sido capaz de, mesmo com a taxa de juros no nível que está, incrementar o nosso ROI, incrementar o nosso ROIC. Então, acho que a gente está numa tendência positiva nesse sentido. Tem uma pergunta aqui da Elo. Boa tarde e parabéns pelo resultado. Muito boa evolução de capital de giro e especialmente os dividendos. Posso esperar que a política de dividendos vai continuar nessa linha? De novo, essa é uma pergunta perigosa, né? A gente não trabalha com guidance. Mas, de novo, acho que até mais importante do que o guidance são as entregas consistentes e recorrentes que a gente tem feito. A gente mudou a nossa política, a nossa interação, a nossa remuneração aos acionistas há pelo menos uns 4 anos atrás. Ela tem sido crescente, como a gente viu aqui na nossa apresentação, crescente, coerente e ligada, totalmente correlacionada à nossa gestão de capital, nossa gestão de endividamento. Então, acho que a gente conseguiu, de fato, encaixar um modelo em que a gente tem conseguido crescer a empresa, aumentar a sua margem, ganhar market share e, ainda assim, conseguir
um ganho de produtividade no capital de giro. Acho que esses são os grandes vetores que a gente tem para seguir no caminho de remunerar os acionistas, haja visto que a gente tem conseguido, por todos esses elementos, seguir com o nosso lucro crescente, né? Batemos o recorde de lucro, o recorde de EBITDA, LTM 115 milhões, a gente nunca fez na nossa vida. Eu acho que a combinação desses fatores que a gente viu ao longo da apresentação nos dá bastante confiança de que a gente tem um bom caminho nessa linha de seguir com a remuneração da forma como está. E a segunda pergunta da Elô. Vocês poderiam falar um pouquinho mais do crescimento na receita da distribuição? O crescimento, além da inflação, tem mais relação com novos clientes ou mais vendas dos mesmos clientes? Boa pergunta. Tem um pouco dos dois, tá, Elô? Acho que, de novo, na distribuição, você tem que ser muito consistente. Fora as regiões, como eu já falei, que a gente tem uma market share menor aí, buscar mais clientes mesmo, buscar mais clientes do que aumentar o pocket share neles. Nos demais estados, crescer acima da inflação é exatamente esse desafio de você ter um pocket share maior nos clientes que você já atende. Acho que isso é um pouco da dinâmica, dividindo um pouco nos mercados dos estados, nos mercados que a gente está abaixo da média e aqueles que a gente já está na média ou acima dela. Acho que é mais ou menos essa dinâmica. E a gente não tem mais perguntas, então a gente encerra agora a sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra final agora para o Max. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença de todos nessa nossa live. E só reforçando, como sempre fazemos, que a nossa equipe de RI está aqui à disposição para quaisquer dúvidas, esclarecimentos adicionais. E, novamente, muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde.